Hey, boys. John Winchester é um dos personagens que serve como pilar para toda a série. Mesmo que tenha poucas aparições e tenha seu fim logo no começo de tudo, a sua presença e legado é sentido por toda a duração e é uma parte essencial de tudo que os Winchesters fizeram durante toda a sua carreira de caçadores. Hoje, nós veremos toda a história deste lendário caçador, como foi o seu caminho até o pior momento de sua vida e como isso se torna um veneno não somente para ele, seus filhos também sofrem com isso. Porém, a pergunta que fica: o mundo todo seria melhor ou pior sem o pai dos irmãos? Antes de abrirmos o diário do pai deles, gostaria de pedir a todos e agradecer por tudo até o momento, e com isso pedir que continuemos a nossa jornada. E o like, comentário, qual sua passagem favorita do diário de John, e se inscrever e ativar o sininho também ajudam muito no desenvolver do canal. Bom, e se quiser ajudar o canal diretamente, pode virar membro e assim contribuir diretamente para os vídeos e também ganha acesso antecipado a todos os vídeos, entre outros benefícios. Infância. Nascido em 1954, o que para ele parecia ser uma família normal em Illinois, teve uma infância e crescimento muito difícil, já que seu pai, Henry Winchester, sumiu do nada em uma noite, que causou grandes problemas para toda a família, principalmente se vermos como os anos 50 poderiam ser terríveis para mães solteiras. John não sabia, mas o real motivo do desaparecimento de seu pai foi uma tentativa deste de lidar com um demônio chamado de Abaddon. Essa teria sido a primeira vez que essas criaturas causariam um grande impacto em sua vida, só que a próxima seria ainda mais devastadora para todo o mundo. Outro fato que Henry seria membro de uma ordem chamada The Man of Letters, uma organização que acumulava conhecimento sobre o sobrenatural e dava informações e faziam caças em grande escala. John um dia também seria deste grupo, dia que nunca chegou pelo sumiço de seu pai e o fim da ordem nos Estados Unidos por um longo tempo. Jovem adulto. As marcas necessárias. Ele entra para a Marinha e participa da Guerra do Vietnã, possivelmente na década de 70, sendo da Echo Company, 2º Batalhão, 1º Regimento dos Marines, 1ª Marine Division, e foi um corporal na organização. Esse é um fato que no Brasil se perde um pouco, pois a guerra no Vietnã foi brutal para as forças dos Estados Unidos e seus soldados sofreram muito, e também que os veteranos de guerra, quando voltam, são vistos como heróis, pessoas que cumpriram um dever maior, coisas que não faz tanto parte da nossa cultura. Isso dá para John todo um ar de herói antes mesmo dele se tornar um grande caçador. Ele já tinha servido o seu país e na mente do americano, o mundo, enquanto também dando para ele muitas das habilidades básicas necessárias para se fazer o serviço. Pouco tempo depois, em 1973, que ele volta da guerra, 2 outros grandes fatos acontecem. Ele começa um relacionamento com Mary Campbell, nome de solteira, e compra o item mais importante de todo o mundo, o Impala 67. Isso nas palavras de Deus. Estes 2 acontecimentos demonstram o quanto ele teve pouco controle sobre a sua vida e ainda mais nos próximos passos. A aquisição de seu carro é feita sobre os conselhos de Jim em uma de suas viagens no tempo, em um dos exemplos de como o tempo neste momento da série estava cravado em pedra e as coisas sempre aconteceriam da mesma forma. Até mesmo seu amor por Mary, que na verdade foi um pedido de Chuck, feito através dos Cupidos, para que ambos se casassem e tivessem os irmãos. Todo o seu sofrimento estava destinado a acontecer, só que nunca soube disso, ou quase nunca. É também importante dizer que a magia dos Cupidos é tão forte que é dito que antes da flechada, os 2 não conseguiam se suportar. Um não aguentava o outro. Em uma única noite, a sua amada
pede para que os dois fugissem e que fossem o mais longe possível. Os planos do casal são interrompidos por Azazel, que acaba com a vida dele. Porém, com o pacto que ela faz, ele volta à vida, o que cria uma grande ironia, devido à sua morte e relação dele com o demônio de olhos amarelos pelos piores anos de sua vida. No ano de 1978, em uma outra ruptura no espaço-tempo, ele aprende sobre a verdade de Mary e que diz que nunca faria isso com seus filhos. A situação acontece quando Anna, uma anja, volta para tentar acabar com a fonte da família dos Winchesters, o que une a todos para tentar combater ela. O que acaba finalizando com ela é quando Michael, percebendo o problema na linha do tempo, pede para entrar no corpo de John e este o aceita. Assim, ele acaba com Anna e também limpa a memória do casal dos acontecimentos. Afinal, estes poderiam mudar totalmente o futuro e é algo que na série neste momento não acontecia. Demonstrando que a linha genética capaz de ser o receptáculo de Michael vem de John, o que pode dizer que o avô deles também poderia ter sido um. Ao mesmo tempo, demonstra que John, para salvar a sua amada, tomaria qualquer decisão, até mesmo deixar um arcanjo dentro dele. John, o marido, o pai, o caçador. Jim nasce e um ano depois desses acontecimentos, em 1979, e em 1983 nasce Sam. E este nascimento será o evento culminante para todo sempre na vida deste veterano. 6 meses depois do nascimento de Sam, Azazel faz sua visita para coletar a sua parte do acordo. Ele daria algumas gotas de sangue para o bebê, e assim o tornaria mais forte e também daria poderes psíquicos para tal, como o prepara para se tornar um receptáculo para Lúcifer. Tudo poderia acontecer sem nenhum incidente, porém, o demônio dos olhos amarelos foi interrompido por Mary, o que causa sua fúria. Ele a gruda no teto e queima a casa inteira. John presencia a cena toda, e é neste momento que toda a sua vida acaba. Nada mais importava para ele, apenas descobrir a verdade e então a vingança. As respostas viriam com uma médium chamada de Missouri, do qual ele aprende sobre o sobrenatural e possivelmente sobre quem foram os Campbells, de uma forma ou de outra. Ela é quem abre essa porta para John. Até aquele momento, tudo parecia apenas algo estranho, não tinha confirmação. Agora, nascia o caçador, John Winchester. Durante este tempo, ele manteve um diário, ou como é chamado no original, um journal, onde ele anotaria praticamente tudo que tivesse alguma relação com o sobrenatural, e principalmente com Azazel, de estatísticas, armas, padrões, tipos de monstros, entre outras muitas coisas. Este item teria sido revelado a pertencer a Henry e que tem ligação com The Man of Letters. Durante a sua carreira, teve contato com diversos caçadores, todos, quando perguntados ou quando falavam sobre John, diziam que este foi um dos maiores caçadores de todos os tempos, ou como o melhor de uma forma ou de outra, sendo uma lenda viva para todos, só que principalmente para seus 2 filhos. Existem centenas de passagens no Journal de John, muitas delas sem datas ou com pequenas informações e sem muito contexto. Se quiserem, eu posso fazer um apanhado especial sobre o item, só que é algo que não daria um contexto correto para a história de John, essas pequenas anotações que ele fez, ainda que de extrema importância para toda a série. Basta dizer que muitas das caças dos irmãos no começo de carreira se basearam num item ou que serviria como base de investigação de história, e até mesmo pontos focais como a primeira lâmina foi algo procurado por ele, porém sem nenhum avanço devido à escassez de informações. Figuras centrais como Bob Singer foi um amigo dele durante este tempo. Também temos outros menores com importâncias relevantes de algumas coisas. Já em outra mão, temos personagens como o pai de Joe e o esposo de Ellen, que teria sido um amigo dele que conheceu no bar em 1995, e infelizmente este também foi o fim dele. Toda esta época, a grande marca dele é sua determinação,
teimosia, vingança e falta de paciência para com algumas coisas. Ele queria seus filhos como guerreiros, sempre arrastando eles de um hotel para outro, sempre gritando ordens para eles e esperava que a seguissem sem nem nunca pensar. Possivelmente, devido às suas habilidades, ele sentia à frente de muitos dos caçadores e seu temperamento não ajudava, a sua visão sempre focada na sua vingança. Isso faz com que muitas das suas amizades fossem terminadas de forma problemática e a relação dele com seus filhos sempre um tanto complicada. Descobrimos, é claro, que ele nunca quis essa vida para eles, porém ele queria ver ambos a salvo e para isso precisava prepará-los, especialmente pois sabia que existia uma guerra vindo e que eles estavam bem no meio de toda a confusão. Ainda que seu amor por Mary fosse genuíno, até mesmo místico devido ao Cupido, ele teve alguns casos confirmados. Porém, o que importa é o que teve com uma enfermeira chamada de Kate Milligan, o que acaba por gerar um filho, Adam. Este, que ele tem uma relação bem distante, porém totalmente fora do círculo dos monstros. Em 2002, depois de anos com intensas discussões com o seu filho mais novo, Sam, este resolve fugir da vida que lhe foi apresentada. Este foi o modo que essa família sempre funcionou. John tentando ter a sua vingança de forma obsessiva, enquanto Jim seguia as ordens e cuidava de Sam, o que por sua vez discordava de tudo e principalmente do seu pai e o seu processo. O sumiço da lenda. No ano de 2005, durante uma caçada, John some, porque sai completamente do seu perfil, de sempre terminar o serviço e manter Jim avisado sobre o que estava acontecendo. É neste momento que os irmãos se reúnem para buscar o pai, e também quando recuperam o diário dele. Temos um bom tempo entre o desaparecimento dele e a sua próxima aparição em tela, o que acontece no episódio Home, ou Lar, onde também estava investigando os acontecimentos em sua antiga casa e o espírito de Mary. O primeiro contato dele com os irmãos adultos em tela acontece quando ele liga para Jim, então revela para Sam que o caçador do fim de sua namorada e sua mãe foi o mesmo demônio e que eles precisavam parar de procurar por ele. A conversa com Sam é interrompida quando o irmão pega o telefone celular e então pegam um novo caso. Durante todo o tempo que ele some e mantém segredo do que estaria fazendo, temos pouca informação do que realmente estava se passando, apesar de podermos ter uma boa ideia pelas poucas informações que temos. Em muitos momentos, as anotações de John foram utilizadas para acabar com as mais diversas das criaturas. Isso, pois ele tinha uma grande habilidade de ver padrões muito além de qualquer outro. Ele foi capaz de criar ligações entre eventos que nenhum outro caçador seria capaz, assim como conseguir encontrar as menores das pistas, interpretar estes sinais e tomar decisões com grande precisão. Então, podemos presumir que durante o sumiço dele, ele estaria atrás desses padrões que estariam mais fortes do que nunca, assim como buscando pelo coach, que tem um vídeo no canal muito legal sobre este, verificando outras informações sobre o demônio que estavam caçando. Temos ideia disso quando ele fala que muitos anos no passado ele conseguiu encontrar uma das crias de Abaddon e retirar informações sobre a Azazel e ter conhecimento sobre as crianças especiais, um trabalho de investigação muito cauteloso. Tanto que boa parte da documentação sobre os olhos amarelos é tão incompreensível que precisam passar por um programa de computador feito por Ash, um gênio do ramo, para fazer algum sentido. Os pequenos encontros e o destino. Os irmãos caem em uma armadilha feita por um demônio chamado de Meg e, ao escaparem, encontram com John no quarto de hotel. Esta seria a primeira vez que Sam veria o seu pai em muitos anos, o que traz grande emoção a todos. Ainda que Jim disse que o pai dele teria ido a Stanford em algumas ocasiões para ficar de olho no filho. O momento em família dura pouco, pois são atacados por Daevas ou Devas, um tipo muito forte de demônio que são invisíveis em corpo,
e que nós podemos ver apenas a sua sombra. Todos são feridos, até que Sam consegue espantar os demônios com uma luz forte. Quando estão fugindo, Jin percebe o que estava acontecendo, que eles juntos estavam mais fracos, por John estar sempre se preocupando com todos a todos os momentos e com seus filhos, e perdendo um pouco de seu foco, o que precisava para lidar com as grandes ameaças. Logo, eles se separam. Algum tempo depois, Jin e Sam estão investigando o fim de um possível caçador chamado de Daniel Elkins, que é referenciado nos documentos de John, e este aparece no carro, do nada. Isso, pois o falecido tinha com ele um dos itens mais poderosos no mundo, Colt. Daniel guardava a arma lendária que foi roubada pelos vampiros que acabaram com a vida dele. É neste episódio que temos uma demonstração de como John agia durante as suas caças e como ele lidava com os problemas, tendo muito conhecimento, apesar de ter pouco tempo de caçada. Eles acabam com alguns vampiros usando sangue de homem morto e então um impasse quando um vampiro líder agarra o pescoço de Sam. É neste momento então que John vira o primeiro humano a usar o Colt na série, em tela. E este é um momento importante por demonstrar a realidade da arma e se tornar um objeto importante para o mundo e para os Winchesters para sempre. O fim de uma lenda e o começo de outras. Em posse de um dos objetos mais poderosos de todos os tempos, os demônios precisam da família Winchester fora do caminho deles e do Colt. Para isso, começam a ameaçar muito dos antigos aliados e amigos da família, colocando em xeque a humanidade de todos. A partir daí, eles bolam um plano que John, com um Colt falso, tentaria enganar a Meg, enquanto Sam e Jin tentaria acabar com Azazel, já que tinha uma boa informação de um dos seus próximos passos. Nenhum dos planos dão certo. Azazel continua vivo, uma bala é perdida e John é capturado. Claro que os irmãos buscam pelo pai deles e conseguem o contato com os demônios e um resgate começa. Teoricamente, John estava sendo anestesiado pelos seus captores enquanto estava amarrado na cama, o que possivelmente não é verdade. Antes do resgate, até o momento que os seus filhos o levaram para uma cabine no meio do nada, ele estava sendo possuído por Azazel. Este é um dos pequenos detalhes que faz destes primeiros anos de Supernatural ser uma ótima série. O demônio de olhos amarelos sempre foi o responsável por John ter a vida que teve. Foi Azazel que acabou com Mary e Jessica. Ele, o responsável por toda a desgraça que aconteceu até o momento na vida de John. E aqui estava este, possuindo um corpo dele. Estava sozinho com os filhos dele, muito perto de poder acabar com tudo. Aqui temos um dos grandes momentos que é a base que muitos dos acontecimentos se dão até o final de tudo. John, devido à sua força de vontade extrema, consegue lutar com o demônio que estava possuindo ele, até mesmo sendo capaz de pedir para acabar com tudo naquele momento para Sam. Infelizmente, Azazel escapa e enquanto os Winchesters estão na estrada, um outro demônio bate com um caminhão contra o Impala, o que causa a todos a ficarem péssimos. Só que principalmente Jin, já que tinha sofrido ferimentos gravíssimos nas mãos de Azazel. A situação de Jin estava péssima, ele tinha quase que nenhuma chance de sair vivo de toda a situação. Ou então que John pede para Sam buscar alguns materiais para um ritual e o Colt. Depois de uma última discussão com Sam, este faz um acordo com Azazel, onde dá a sua alma, mas o Colt para que Jin ficasse vivo. Ele tem mais alguns momentos com seus filhos, onde tenta fazer as pazes com Sam e pede para Jin cuidar de seu irmão, e que caso tudo fosse para o pior com Sam, ele precisaria realmente cuidar de seu irmão, de forma permanente. Com isso, ele tem um velório de caçador, onde é feita uma pira e o corpo é queimado, a despedida de um herói.
Como diria George Lucas, é bonito, rima. Foi este demônio que começou tudo. Foi ele quem terminou com a vida de quem seria na época o maior caçador de todos. A morte não é o fim. Em Supernatural, estar morto não é o fim. Na verdade, pode ter uma grande importância, ainda que usa o casaco de madeira. Ele consegue ainda dois grandes feitos no seu estado atual. Primariamente, todo o plano de Azazel era uma cruzada para conseguir libertar Lúcifer da jaula no inferno. O plano em si é muito insano, mas precisava dos irmãos, assim como mais alguém. Este mais alguém seria um bom homem. Pois, para tirar Lúcifer da jaula, eles precisavam quebrar os selos mágicos, e o primeiro era fazer com que um bom homem derramasse sangue no inferno. E a primeira tentativa deles foi com John. Ele precisaria fazer isso nos 10 primeiros anos. O importante de lembrar é que o tempo se passa diferente no inferno de Supernatural. Só que não importa o que fosse feito, ele ficou firme em suas crenças e foi torturado por décadas sem nunca aceitar o trato ou se corromper e virar um demônio. Só que isso não duraria por muito tempo. Enquanto os olhos amarelos abriam o portão para o inferno, fechado por Samuel Colt, John viu a possibilidade de sair do inferno. Só que fez muito mais do que tal. Ele, em sua fuga, consegue segurar por alguns segundos Azazel, que estava quase acabando com todos os caçadores. E este foi o tempo suficiente para Jim dar o tiro certeiro com o Colt e acabar com quem destruiu com a sua família. Muito tempo depois, aprendemos que uma alma que foi para o inferno não poderia ir de volta para o céu, e que Deus fez uma exceção para John e para Bob, possivelmente por gostar deles, dos Winchesters, ou por serem pessoas de uma grande nobreza. Uma última aparição. Com tamanha importância para toda a série, o ator original de John some das telas por muitos anos. Ele volta uma última vez, isso quando Jim tem acesso a um amuleto que faz seu maior desejo se tornar realidade, o que traz o pai deles, do passado, para o futuro da 14ª temporada. Isso demonstra o quanto Jim ama o seu pai. Ele tem um desejo profundo de ter ele de volta, de ter a sua família de volta, já que nesta época Mary estava entre eles. Assim, o casal tem um reencontro muito afetuoso e finalmente a família tem um jantar juntos, o que marca um fim para a jornada de angústia, principalmente depois do que veremos com a reforma de Jack. O personagem aparece por outras vezes, mas em sua versão mais jovem e, vamos dizer, um tanto menos icônica, assim também como aparece no spin-off da série spin-off The Winchesters, que eu não tocarei aqui e também não falarei muito sobre as versões alternativas de John Winchester. A última vez que ele é citado é durante o último episódio, onde Bob diz que os pais de Jim estão morando muito perto e que agora, com a reforma do paraíso, tudo é aberto e as pessoas realmente se encontram umas com as outras. O legado. O valor do personagem para toda a série é muito grande. Existem diversas mini-histórias que são contadas durante a série, dos feitos dele como caçador, das pessoas que ele conhece, das suas anotações e o que ele deixa de herança para os seus filhos. Tanto o conhecimento pessoal quanto a oportunidade de terem acesso ao bunker e tudo que envolvia o sobrenatural e as técnicas de caça. Uma das frases mais famosas de toda a série é falada sobre o seu journal como se fosse um livro sagrado. Este é o legado dele para sempre. Saving people, hunting things, the family. Isso é um mantra e uma ideia que lhe permeia por toda a série. A noção de salvar pessoas e fazer o mundo um lugar melhor é uma das maiores constantes de Supernatural. A sua vingança obsessiva o fez tomar decisões terríveis, como criar os seus filhos como 2 soldados.
eles não tiveram uma infância normal ou até mesmo vidas adultas comuns, com diversas brigas e dramas. Porém, isso preparou os dois para toda a vida de caçadores que eles teriam. Conseguiram salvar o planeta todo algumas vezes e serem responsáveis pela nova ordem no universo, salvando a existência de um insano. Hoje podemos ver nas atitudes dele com seus filhos que há algum tipo de comportamento que muitos podem compreender como abusivo e não querer defender tudo o que ele fez, mas quero lembrar que ele teve que aceitar o que aconteceu com ele no meio dessa insanidade. A sua melhor cartada foi de conseguir preparar a todos e enfrentar o sobrenatural. O seu maior inimigo foi John Winchester, e ele quem descobriu o plano dele, bolou o algoritmo para poder rastrear algo que todos pensavam que era impossível de se pensar. Ganhou o conhecimento e conseguiu uma arma para derrubar um príncipe do inferno. O fim do demônio dos olhos amarelos vinga John e o deixa em paz para um dia reencontrar com Mary, o grande amor de sua vida. Se você chegou aqui, eu gostaria de agradecer muito por assistir o vídeo até o final. Gostaria de agradecer, deixar pedir então novamente aquele like, comentário, se inscrever no canal, ser um membro, também ajuda demais. Se quiser ver outros vídeos, tenho já um vídeo sobre o coach em Supernatural, pretendo fazer ainda mais vídeos sobre Supernatural e quem sabe algumas outras coisas, como fiz muitos vídeos sobre Anjos da Noite, que tenho muitas listas completíssimas de tudo que você tem que saber sobre Anjos da Noite.